Nós estamos aqui no primeiro podcast do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, com a presidente, doutora Jane Nóbrega, a Natália, a nossa caçulinha das comissões, e o Endrigo aqui, que já tem uma vivência maior na odontologia hospitalar e na odontologia domiciliar. E a doutora Jane vai fazer as boas-vindas, né, como presidente desse primeiro podcast. É uma satisfação que o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte está realizando o primeiro encontro de odontologia domiciliar e o 7º encontro de odontologia hospitalar. Aqui estamos presentes, né, com os presidentes das comissões que participaram da organização desse evento, Endrigo, presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar, e Natália, presidente da Comissão de Odontologia Domiciliar. Então, é um evento que vai ter grandes nomes, né, na área, vai ter também, no caso, temas atuais, com abordagem tanto no serviço público como no serviço privado. Então, é importante, abrimos as inscrições, já foram esgotadas, isso deixou a gente muito feliz, né? Estamos esperando um público de 250 pessoas, profissionais de odontologia na área e também estudantes de odontologia. Então, vai ser o quê? Vai ser um evento que teremos 2 dias. No primeiro dia, relacionado à odontologia hospitalar, que vamos falar da importância, dos avanços, dos benefícios à saúde geral do paciente, que Endrigo depois vai explicar melhor. No segundo dia, que é o dia 2 de junho, teremos a odontologia domiciliar, que no caso falaremos da importância, mercado de trabalho, principalmente para os pacientes que têm dificuldade de locomoção, como é que está sendo esse atendimento. Então, é um evento que vem muito a contribuir, além de aprendizado, trocas de experiências, teremos também reencontro de amigos, fazer network. Então, o que a gente espera é sucesso nesse evento. Certeza. E doutora Natália? Estou muito feliz e honrada, né, por tudo. Lembrando que é dia 1º e dia 2, já na quinta e na sexta-feira agora, né? Com certeza. E já 10 dias já estavam encerrados lá no Holiday Inn. Então, a gente está muito feliz, né, porque é uma odontologia que está em evidência, né? E a gente sabe que muitos dentistas, eles procuram esse mercado, então a gente precisa realmente mostrar, né, que existe essa odontologia, tanto domiciliar como da hospitalar, e por que não trazer para Natal, né? A gente faz muitos atendimentos, então eu acredito que vai ser um sucesso, já estou ansiosa. Que venham mais encontros, esse é o primeiro, como aqui o nosso amigo Endrigo já está no 7º, Endrigo. Isso, já no 7º encontro. E apesar de estarmos no 7º encontro de odontologia hospitalar aqui do Rio Grande do Norte, temos uma história de trabalhos na comissão que vem há mais de 10 anos no nosso conselho, mas ainda é um tema inovador. Ainda é um assunto que desperta muito interesse com esse aspecto inovador, porque ainda há muito a conquistar na odontologia hospitalar. Então, quando nós reunimos as pessoas para debater esses assuntos, de como a odontologia vai cuidar das pessoas no hospital, assim como a ciência evolui, tanta coisa nova acontece, mas essa forma de atuação da odontologia, esse novo cenário de trabalho, ainda é inovador. E sem falar, a odontologia domiciliar também se fala como é inovador. Mas a odontologia hospitalar ainda é inovador e ainda desperta muito interesse. Então vai ser muito importante ter esse encontro, esse 7º encontro, que celebra também o retorno dos eventos presenciais. Isso, estava com saudade. Pois é, porque na pandemia nós continuamos fazendo os encontros com o apoio da Liga Acadêmica de Odontologia Hospitalar do Rio Grande do Norte, mas fazendo na forma virtual, online. Também com muita participação, eventos super bem prestigiados. Mas agora, como a nossa presidente falou, a doutora Jane, é a hora do reencontro, é a hora do bate-papo, é a hora do networking. Então vai ser esse momento de reencontro sensacional. E os palestrantes, né, também, que são importantes, né? Com certeza. Doutor Endrigo vai falar sobre sobreviver e morrer. Ou seja, como a odontologia pode atuar nesse momento de finitude, especialmente em relação aos cuidados paliativos. Aquele momento em que as possibilidades de tratamento que podem modificar o direcionamento, por exemplo, de um tratamento contra o câncer ou de alguma doença muito grave,
quando não há a perspectiva de cura, digamos assim, quando já há uma perspectiva de que aquele paciente vai morrer por causa daquilo, muitas vezes as pessoas pensam que não há mais o que fazer. Dá uma dignidade, né? Isso, mas na verdade há muito o que fazer. E aí a odontologia entra nesse planejamento de cuidados, desse momento de finitude, porque diferentemente do que algumas pessoas podem pensar que não há mais nada o que fazer, porque a pessoa vai morrer mesmo, não, muito pelo contrário. E aí nós, dentistas, podemos atuar e levar qualidade de vida e qualidade de morte, na verdade, Sim. levar isso, Paulo, que você falou, dignidade, levar cuidado, bem-estar, né, o cuidado de vida naquele E no momento de pandemia, a odontologia hospitalar foi destaque. Com certeza. E é muito legal também a gente trazer que nesse evento a gente vai falar tanto do público como do privado. Porque, assim, a gente não só prestigiando um lado, mas os dois. E formas de atuação dos dois, porque muita gente não sabe. Será que a gente consegue atuar como dentista no público fazendo odontologia domiciliar? Tem dentistas que fazem isso. E no privado, como é que são os meios para que isso aconteça? Então, esse evento ele vai ser literalmente completo, porque a gente vai trazer as duas vertentes, tanto na domiciliar como na hospitalar. Na hospitalar, na sexta-feira, nós temos grandes palestrantes já iniciando, né? Além do Endrigo. Na quinta-feira, é o primeiro dia, odontologia hospitalar. Doutor Endrigo, doutor Eymar, doutora Áquila, doutora Cecília, vai ter professora Érica Epaminondas, do João Epaminondas, que também é da comissão de odontologia hospitalar. Doutor, e a comissão hoje, né? A gente sabe que é atuante. Fala um pouquinho dessa criação da comissão. Sim. A Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho do Rio Grande do Norte surgiu em um momento de, vamos dizer assim, de ebulição nacional que aconteceu em 2011 e 2012, quando os outros estados também constituíram as suas comissões. E naquela época, em 2012, nós realizamos aqui em Natal o primeiro encontro nacional das comissões dos Conselhos Regionais de Odontologia. E a partir dali começou um trabalho nacional, né, cada comissão no seu estado, trazendo os profissionais para o conselho para discutir a odontologia hospitalar. E durante todo esse tempo vieram grupos de estudos, vieram projetos de lei, vieram iniciativas municipais e estaduais, resoluções importantes em nível de Conselho Federal. E tudo isso foi fruto desse trabalho das comissões, que aqui no Rio Grande do Norte continuou desde 2012 até aqui, sem parar suas atividades. Doutora Cecília, doutora Diana, você. Importante realçar esses profissionais que plantaram as sementes, né? Com certeza. Lá no começo das atividades foi com a doutora Diana Rosado e a doutora Cecília Aguiar, que participam do evento. Participam do evento. Serão palestrantes, palestrantes do nosso evento. Então tivemos a doutora Áquila Dantas, que também é palestrante, ela era da comissão, já participou. Simone Norá, da Casa Durval Paiva, a doutora Coleta Medeiros, que tem uma importância, que tem uma atuação importante no SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, que hoje mudou de nome, né, Natália? Hoje, como a gente chama, não é mais SAD, é outro nome. Não, é SAD ainda, Serviço de Atendimento Domiciliar, É porque o EMAP, que é o apoio, que tem o dentista junto. Entendi. Então teve a doutora Coleta, outras pessoas que contribuíram para chegarmos até aqui. E aí hoje nós temos o doutor João Epaminondas, que é um dos palestrantes. João Epaminondas é dentista da Liga contra o Câncer, assim como eu, que sou dentista da UTI, da Liga contra o Câncer. E a doutora Júlia Quintela, que participará do evento e estará, né, contribuindo para a realização do evento. Então a comissão estará toda lá presente, contribuindo para o sucesso do evento. Doutora Natália, uma plantinha nova lá no conselho, que a presidente já está tudo ok, já está quase assinando, já está assinado a portaria, né, criando uma grande novidade que vocês vão anunciar também. Já estamos anunciando aqui de primeira mão, porque é importante esse apoio do conselho, né, da categoria e essa nova, quem sabe uma futura especialidade da odontologia domiciliar. Fala um pouquinho dessa sua luta também para... Pois é, então, a odontologia domiciliar,
ela vem crescendo cada vez mais. Na verdade, a gente chama que é a odontologia antiga, nova e do futuro, né? Antiga, do presente e do futuro. E aí, assim, é uma honra saber que o conselho, ele valoriza isso, né? Porque aqui no Brasil só tem um conselho, que é em Sergipe, de odontologia domiciliar, e nós vamos, né, ser o segundo agora. Então, isso é muito bom porque realmente valoriza essa odontologia que existe de fato. E a gente sabe que as pessoas estão envelhecendo mais. Essas pessoas, nem todas, né, têm essa saúde. A maioria vai envelhecer com doenças, né, e vai ter dificuldade de locomoção. Tem pacientes com necessidades específicas que não saem de casa. Então, essa odontologia domiciliar, basicamente, a grande maioria é voltada para esse público. E existe de certa forma, né, esse público que muitas vezes ele não é assistido. Então, a comissão, ela surge justamente para isso, para a gente tentar debater, tanto na parte pública como na parte privada, iniciativas, palestras, para a gente levar conhecimento. Por quê? Por incrível que pareça, né? A gente tá falando aqui como se muita gente soubesse que existe. Mas não é assim. Muita gente não imagina que existe essa odontologia. Tanto que na minha dissertação do mestrado, uma das coisas foi essa, que as pessoas não sabem que existe essa odontologia. Então, a gente precisa de uma grande mobilização, sim, para mostrar que essa odontologia existe e que é uma odontologia de qualidade, né? Então, assim, hoje, como você falou, né? Pode ser uma especialidade, hoje é parte integrante da odontologia hospitalar. Mas assim, a gente ainda está realmente batalhando porque tem conhecimentos específicos, sim. Como surgiu o seu interesse por essa odontologia domiciliar? Algum fato, alguém da família, alguma coisa? Então, sempre gostei muito de idoso. E aí, em 2014, eu fui apresentada a essa odontologia numa disciplina da UFRN. E aí, eu sempre gostei muito de fazer trabalhos de extensão. Então, a gente participou dos projetos de Macaíba, que ia na casa do paciente. E eu entendi que a gente podia fazer esse tipo de serviço. E aí, quando foi em 2017 que eu me formei, eu disse, eu quero fazer essa odontologia. Tem um trabalho na UFR muito bonito sobre isso, né? Com certeza. Então, quando eu fiz o mestrado agora, a gente montou a primeira disciplina de odontologia domiciliar do Brasil, que é sob a orientação do professor Kênio, que ele é um grande, meu orientador, e ele luta bastante pela causa do idoso e principalmente para as pessoas acamadas. Agora ele está lá no Ministério, né, em Brasília, lutando por essas causas, e ele vai estar palestrando também, né, no dia 2. E a gente vai trazer essa parte sobre como é que são os cuidados das pessoas acamadas. O que o Ministério ele pensa sobre isso, e a gente vai debater também. Então, eu acredito que o que a gente precisa fazer hoje com os dentistas e com a população em geral é mostrar que essa odontologia existe. E aí, em 2018, foi quando eu realmente vi que era isso que eu queria. E aí, a gente, enfim, desde 2018, comecei realmente essa luta para montar essa odontologia mais firme aqui em Natal. E tá dando certo, graças a Deus. Porém, essa luta não é só minha, por isso que é importante todo mundo estar engajado nesse movimento. É importante, até para completar a fala aqui de Natália, que os cirurgiões dentistas que já atuam no serviço público, na saúde da família, eles fazem também essa parte de odontologia através das visitas domiciliares. Tem também, quando necessita de algum encaminhamento, os CELS, os Centros de Especialidade Odontológica, que tem os especialistas em pacientes especiais. Então, tem uma parceria muito grande no serviço público, que também vai trazer, através da doutora Áquila, vai trazer essa parte do serviço público. E Natália e Leilma vão trazer a experiência, né, da parte da odontologia domiciliar no privado. Leilma vai trazer do SAD, né? Do SAD, que ela já realiza lá em Pau dos Ferros. E Natália do privado. E o professor Kênio, que ela falou, vai estar junto com a gente, junto com o professor Gustavo, também para falar dessa parte da odontologia domiciliar. Teremos experiências da professora Cariles, que vem de João Pessoa, Glória Pimenta também vem falar dessa parte da odontologia. Então, nós teremos vários nomes de referência, tanto na área de domiciliar como na área de hospitalar, no nosso evento. E no final de cada dia, teremos uma mesa redonda. No primeiro dia, com odontologia hospitalar, teremos como mediador o Dr. Glaucio, que é o representante, né, conselheiro federal do CFO. E no de odontologia domiciliar, teremos o Dr. Ricardo, para fazer o fechamento de cada dia das mesas, dos debates, que vai enriquecer mais ainda o evento.
E uma das coisas, assim, também que, desde lá de 2014, quando eu comecei esse movimento, entender o que é odontologia domiciliar, foi que a gente percebeu que na faculdade não tem muita coisa falando, né? A gente não tem muito essa abordagem dessa odontologia além do consultório. Então, por isso também que nós fizemos questão de trazer o professor Gustavo da Abeno para ele falar um pouquinho como é que é a visão de lá dos componentes curriculares, como é que seria essa formação, por exemplo. E a professora Érica, e ela vai falar também sobre a experiência dela nos componentes curriculares, mas já da hospitalar, que já é mais forte, né? Na UFRN, por exemplo. Nas universidades aqui de Natal existem outras que também já abordam, né, bastante sobre pacientes com necessidades específicas, mas não em si a odontologia domiciliar. Então, eu acho que é algo que a gente precisa realmente debater, mas não só falar de mercado, nem de como os dentistas vão atuar, mas também da base, que é o ensino da graduação. E por isso que a gente está trazendo também professora Érica, né, professor Gustavo, enfim. E é uma questão, essa coisa de como é que a gente vai trabalhar a base, é um dos aspectos que é discutido quando se fala de transformar o status da odontologia hospitalar de habilitação para especialidade. Sim, com certeza. É importante. Porque se discute muito assim, beleza, temos profissionais habilitados, temos uma sociedade que precisa desse serviço, dessa assistência. Mas como esse assunto vai ser abordado na universidade? Então é importante trazer a participação da Abeno e da professora Érica como a nossa representante da nossa UFRN para mostrar, como você disse, Natália, esses aspectos, como é que do ponto de vista educacional isso tem sido pensado. Com certeza. Porque essa foi uma das questões levantadas. Nesses últimos meses, quando foi discutido sobre transformar a odontologia hospitalar em uma especialidade. A mudança do status, né? Não status. de habilitação para especialização. E o CRN apoia essa luta da mudança de status de habilitação para especialização. E no Brasil já tem mais de 2.400 profissionais habilitados, com inscrição no Conselho. E é muito importante essa evolução, porque assim, é um passo, né? A habilitação, especialização e a domiciliar, quem sabe pode virar uma habilitação também, que é uma luta inicialmente, justamente para ir crescendo, mas para isso precisa o quê? Estar na graduação também, né? A gente precisa conversar sobre isso, componente curricular. Exatamente. Vai haver uma mudança, né, na grade curricular, e essa discussão é importante. Isso entendeu? é trazer, né, isso. o MEC para fazer essa... Por isso que é importante, na grade do evento, também ter professores. Isso, com certeza, com toda certeza. É importante que também você abrir um espaço para os estudantes também. Claro, né? com certeza, porque assim, eles... E assim, quer queira, quer não, é um novo campo de atuação. Né? Então, assim, eu me formei há pouco tempo, né? Desde 2017 eu me formei, então, assim... Eu não conhecia esse mercado, mas se lá atrás eu tivesse sido apresentada bem mais cedo, talvez eu estivesse atuando bem mais, enfim, talvez eu estivesse mais atuando, então não tivesse demorado tanto tempo para estar mobilizando algumas coisas e tudo mais. Mas é extremamente importante e os alunos também podem participar, né? Eles vão participar, porque a gente precisa também dessa energia deles, né? Até mesmo para conseguir, para mostrar que existe, enfim. E eles ficam encantados, eles adoram, né? Eles adoram sair do consultório, tudo que é novo, né? Eles gostam bastante. Então é muito, muito legal. Tem uma coisa que eu sempre comento em relação à academia. Eu que fui professor universitário durante alguns anos, eu sempre dizia para os estudantes que eles deveriam ter muito cuidado, muito carinho, no sentido de ter muito carinho com as pessoas que se tornam referências para eles, né? Isso. Então, até pensando nisso, pensando na relevância da atuação das pessoas nas áreas de odontologia domiciliar e hospitalar, nós pensamos em cada um dos palestrantes que estarão lá, dos convidados, as pessoas que vêm de outros estados, porque são pessoas que são referência em suas áreas. Então, é muito importante para o estudante ver também esses assuntos, esses temas serem tratados com tanta responsabilidade. Isso. Porque não são áreas de atuação tão simples assim, né? Isso. Envolvem uma complexidade de saúde do paciente,
de doença do paciente, questões da farmacologia, dos cuidados paliativos, dos cuidados diários, a atuação multidisciplinar do dentista. Trabalho em equipe. Que o dentista ele tem que saber dialogar com o enfermeiro, com o médico, com o fonoaudiólogo, com o nutricionista, com o educador físico, com o serviço social, ou seja, com o psicólogo, com todos aqueles profissionais que estão ali cuidando daquela pessoa, seja em casa, seja no lar geriátrico, seja num hospital. Então, não é algo simples que a pessoa vai simplesmente colocar as coisas numa maleta e atender aquele paciente. Não a formação é muito importante. Então, é preciso ter uma formação e que essa formação ela tenha boas referências, né? Então, para o estudante participar desse evento também vai ser muito legal, porque a gente chamou pessoas, chamamos palestrantes que são referências em suas áreas. E o mais legal também é porque, assim, na graduação, principalmente na UFRN, eu sou, né, eu nasci na UFRN, né, então sou formada lá. E lá a gente vê muito a questão do atendimento multi, da equipe multi, né, tem o SACI, tem várias componentes curriculares que envolvem muito outros profissionais. E quando a gente traz para a odontologia domiciliar / hospitalar, a gente vê que a gente consegue, de fato, fazer tudo aquilo. Fazer um planejamento para aquele paciente odontológico de forma singular, de forma específica. É um paciente que tem outras comorbidades, né? Ele tem outras doenças. Então, a gente não vai só chegar, atender e fazer o procedimento. A gente precisa conhecer quem é esse paciente para, de fato, a gente atender. E na graduação, a gente vê muito isso. Vê esse plano terapêutico singular que a gente chama. E a gente consegue fazer isso na odontologia domiciliar e hospitalar. Você, pela sua experiência, essa convivência, tem algum fato assim que você lembre que marcou a sua convivência com esses pacientes? Então, quando a gente entra na casa do paciente, nós estamos, de fato, invadindo o local, né? A gente está entrando na casa dele, então a gente se apega muito, né? Porque acaba que a gente entende o lado, todo o contexto do paciente para a gente conseguir realmente fazer o atendimento. E tem uma paciente que eu atendi junto com o professor Endrigo, que o nome dela é Camila, e ela teve um problema, enfim, acho que ela teve vários AVCs, né? Ela teve um tumor cerebral, vários AVCs, e ela tem 13 anos, né? Então, assim, eu atendi ela quando ela tinha, acho que 10 anos. Ela encontrou a gente através das redes sociais e a gente se apegou muito a ela, né? Então, assim, a gente vê que essa paciente, ela tinha uma condição de saúde bucal péssima, né? Péssima. E quando a gente entrou lá, a gente conseguiu orientar a família a escovar melhor enfim, a boquinha dela e tudo mais. A gente removeu os dentes de leite que tinham, porque ela não aceita estar nessa situação e aos pouquinhos, né? Enfim. E aí, quando a gente vai lá, a cada 6 meses, né, Endrigo, a gente percebe essa transformação. Então, eu acho que, não sei se tem uma história de fato, mas a transformação que a gente consegue fazer na casa do paciente, para aqueles pacientes que não podem sair de casa, isso sim é transformador. Mas tem um caso, por exemplo, de um paciente que ele é ex-combatente e há muitos anos atrás ele levou um tiro e falaram assim, daqui a alguns anos você vai ficar tetraplégico e tudo mais. E aí ele acabou ficando tetraplégico e ele começou a ter dor de dente. Muita dor de dente, ele não saía de casa, ele é novo, ele tem 69 anos. E aí ele conseguiu achar a gente e a gente foi fazer esse atendimento e hoje a gente atende a maioria dos pacientes, né? Levamos para consultórios que podem sair de casa e a gente atende lá. E ele foi assim, ele mesmo falou, olha, se não fosse vocês, eu ia ficar com dor de dente até hoje. Transformou a vida dele. Então, assim, são histórias que talvez não sejam pontuais. São pontuais, mas elas trazem esse dom, essa magia de transformar de fato, sabe? Da gente conseguir entrar e resolver o problema do paciente. Saber que a odontologia está dando uma melhor qualidade de vida para esse paciente, justamente. Se ele não tivesse nenhum atendimento. Não tinha como. E muitos deles não falam, né? E aí, hoje mesmo, eu fui atender uma paciente e aí a filha falou assim, mas se ela não reclamar de dor, será que ela realmente não está sentindo dor? E aí a gente tem estratégias para isso, por isso que a gente trabalha com fono também, para fazer a comunicação alternativa. A gente também tem aquelas
como se fossem uns mapas, que aí a gente faz a comunicação alternativa para que esse paciente se comunique com a gente muitas vezes. São pacientes que não falam, mas eles mostram o que eles querem, algo desse tipo. Então, assim, tem toda uma logística e estratégia para a gente conseguir se comunicar e saber, de fato, e realizar essa transformação, né? E complementando aqui, isso também tanto no público, através da saúde da família, e tem o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que tem os profissionais de apoio, nutricionista, fonoaudióloga, psicóloga, que também acompanha, faz o planejamento junto com a equipe de saúde da família. Então, no caso aqui é o enfermeiro, o médico, o cirurgião dentista, a parte técnica, né, o técnico de saúde bucal, a técnica de enfermagem, junto com a equipe do NASF, faz esse planejamento e também vai fazer o atendimento domiciliar. Quando eu trabalhava lá em Cerro Corá, a gente fazia muito. Foi meu primeiro contato. Assim, realmente fazendo visita domiciliar. E a gente via realmente... A estratégia da saúde da família. Isso realmente acontecia. Isso é muito bom. É muito legal. E aí, assim, quando a gente ia lá eu pegava as curetas e, se a gente conseguir fazer, a gente faz. Não tem problema nenhum. E aí, é legal, Jane, falar isso, porque... a gente também incentiva os próprios dentistas da estratégia de saúde da família a realizar esse tipo de atendimento, né? Porque cria um vínculo com a comunidade, né? Justamente. E hoje em dia, 65% da população só tem o serviço público para, no caso, procurar atendimento. E aí os acamados. Também grande parte, né, dessa população. E aí é legal também trazer que o professor Kênio, por exemplo, ele está lutando bastante para tentar fazer com que essas pessoas acamadas elas sejam de fato reconhecidas como acamadas e que tenham estratégia para elas, né? Porque assim, muitas vezes elas não sabem. O próprio, enfim, o nosso sistema ou algo a própria unidade de saúde não sabe que tem aquela pessoa acamada, algo desse tipo, para mapear melhor. Isso estava fugindo a palavra. A camada para vocês é aquela que não pode sair que ela não sai da sua de casa. residência. Né? O atendimento tem que ir até ela, não pode ir até a unidade básica. Tem o acamado e o domiciliado. O acamado é aquele que realmente não sai. Para quem não conhece muito. Ele pode sair, mas ele prefere o atendimento. O domiciliado. E o domiciliado, ele pode não ser acamado, né? Realmente é verdade. E aí, o que a gente também... Porque, assim, às vezes ele tem algum problema, né? Necessidades específicas, fobia, né? Algum transtorno que impede dele sair de casa. E aí ele fica realmente domiciliado. E não tem muito mapeamento dessas pessoas também. Aí é importante o agente comunitário de saúde realmente fazer esse levantamento da sua área de abrangência e levar essa informação para os profissionais da unidade de saúde. Doutor, e a importância hoje do dentista dentro das unidades hospitalares? Fala um pouquinho desse trabalho que vocês realizam lá. Sim, a doutora Jane comentou sobre o destaque que a odontologia hospitalar teve durante a pandemia. Exato. Né? A gente viu que foi até matéria no Jornal Nacional, matéria no Jornal Globo, né? Virou notícia a atuação da odontologia hospitalar durante aquele momento mais difícil da pandemia, porque a odontologia hospitalar não parou, fazendo todos os cuidados odontológicos nos leitos para aqueles pacientes que estavam em todas as condições, das mais leves às mais graves, inclusive. Então, a gente tem o exemplo aqui no nosso estado de que a odontologia hospitalar, no serviço público, não parou. Uhum. Em um hospital filantrópico, na Liga contra o Câncer, também a odontologia não parou. Então, a odontologia hospitalar, ela ganhou esse destaque, ganhou essa visibilidade, essa né? visibilidade na discussão, o que revelou para a sociedade, eu acho assim, o que faz o dentista no hospital? Porque às vezes as pessoas não entendem. O dentista vai fazer o que no hospital? Vai fazer restauração, aplicação tópica de flúor, profilaxia, procedimentos preventivos. E aí sim, nós fazemos prevenção, só que com outro aspecto. Eu costumo dizer que a odontologia hospitalar ela tem dois grandes inimigos, a infecção e a hemorragia. E todas as nossas ações elas são direcionadas para prevenção de infecções ou controle das infecções, sejam infecções odontogênicas, ou seja, que são próprias dos dentes, infecções periodontais, gengivais, né? E aí
uma coisa que sempre aparece muito na ciência, que é a prevenção da pneumonia aspirativa, que é muito relacionada a problemas bucais. Porque o que se vê é que as bactérias presentes na boca, elas podem ser aspiradas, colonizar as vias aéreas, e daí o paciente tem condições graves de pneumonia. Porque na hora que esse paciente é entubado, aquele tubo passa e leva as bactérias da boca para os pulmões, né? Então, o que se vê, e as evidências científicas mostram isso, que em até 48 horas, aquela pessoa que entrou na unidade hospitalar, ela passa a ser colonizada com os micro-organismos daquele ambiente. O que a odontologia tem de importante nesse momento é minimizar os riscos dessas infecções. Não é que vai evitar que o paciente seja colonizado, por exemplo, não é isso. Mas evitar que esse paciente chegue a esses quadros clínicos graves de uma pneumonia aspirativa, porque aspirou secreção contaminada, digamos assim, e aí entra aquele papel preventivo de fazer mesmo todos os cuidados odontológicos no leito do paciente. Já existe algum trabalho para dimensionar a redução de um paciente, né, que está sendo atendido no hospital com a odontologia hospitalar? Já existe, né? Existem sim. Existem alguns trabalhos que mostram uma redução das pneumonias, da permanência também do paciente internado, sim, né? Sim. Porque o que é que acontece, Paulo? Quando o paciente ele vai para a UTI, digamos, um paciente cirúrgico que passa, sei lá, da neurocirurgia que ele passa, sei lá, por exemplo, 4 a 5 dias na UTI. Se esse paciente evolui com uma pneumonia, esses 4, 5 dias eles podem se transformar em 13, 14, 21 dias. E o risco, que não é só pelos problemas da boca, mas de todas as invasões que o paciente tem, o risco de ter pneumonia, ele vai aumentando conforme passa o tempo de hospitalização. Então, se esse paciente ele tem pneumonia, necessariamente ele vai ficar mais tempo na UTI por causa dos antibióticos. O que é que a odontologia tem de impacto nesse sentido? O tratamento odontológico, que previne a pneumonia, também de alguma forma previne que esse paciente passe tanto tempo hospitalizado. E daí não só vem a pneumonia, mas aí começam a encontrar micro-organismos na cultura de sangue, micro-organismos relacionados à infecção urinária e outras infecções que podem surgir à medida que o tempo de hospitalização aumenta. Então também tem trabalhos que mostram isso, que a odontologia hospitalar ela reduz o tempo de internação. Há trabalhos que mostram que a atuação da odontologia representa redução de custos hospitalares. Uhum. Pacientes transplantados, por exemplo, há um trabalho do Hospital Israelita Albert Einstein, que eles mostram que pacientes do transplante têm uma redução significativa na casa assim, de $20 mil de diferença entre aquele paciente que recebeu o tratamento odontológico e o que não recebeu. Então, até esse impacto do ponto de vista econômico ele também existe. A odontologia hospitalar ela ainda tem muito a conquistar do ponto de vista científico. Mas eu acredito que nesses últimos 10 anos nós conseguimos digamos assim, esse arcabouço teórico que mostra o impacto da atuação do cirurgião dentista no hospital no sentido de oferecer mais qualidade de vida para o paciente, reduzir o tempo de internação hospitalar, reduzir o uso de analgésicos opioides, reduzir o tempo de uso de antibióticos, ou seja, torna esse tratamento menos oneroso e leva esse paciente para casa o mais rápido possível. Ou pelo menos ele vai sair da UTI para uma enfermaria o mais rápido possível. Doutora, com relação ao atendimento domiciliar, a gente também observa que a própria indústria está colocando novas tecnologias, novos consultórios. Como é que está essa evolução em termos de equipamento para vocês atuarem nessa odontologia? Hoje em dia existem vários consultórios portáteis que têm a mesma qualidade da cadeira odontológica. Então, inclusive é um dos nossos patrocinadores, a Évora, ela tem uma gama de materiais portáteis e tem um consultório. Esse consultório, ele tem tudo que tem na cadeira odontológica. Ele tem a seringa tríplice, aquele jatinho, né? Tem a caneta, né? Enfim, e tudo pra gente levar para casa do paciente. E dentro dele tem o compressor.
que é o que dá força e potência para sugar, né, para a gente conseguir fazer cirurgias e determinados procedimentos em domicílio. Então, assim, a cada ano que passa, eles maturam mais isso, né, tentam deixar mais leve, porque acaba sendo um pouco mais pesado por conta do compressor, mas existem sem compressor, por exemplo, você vai fazer um procedimento mais simples, como uma profilaxia, uma raspagem, que não precisa de tanta potência do sugador. Aí existem materiais menores que a gente consegue levar. Tem raio-x portátil, né, que a gente consegue levar para casa do paciente. E é muito importante lembrar que todos esses materiais que nós levamos para casa do paciente, ele tem o selo da Anvisa. Então, geralmente os dentistas que fazem esse tipo de procedimento, eles buscam os materiais, obviamente, que tem o selo da Anvisa, que são permitidos ser portáteis e fazer esse tipo, tanto domiciliar como hospitalar. Então, vem evoluindo cada vez mais, e principalmente o uso do compressor, né, que acaba melhorando a potência. Então, tem vários tipos de materiais que a gente consegue levar. Tem a cadeira portátil, que a gente consegue levar também, e vários, realmente tá bastante evoluído, mas é importante a gente falar também sobre isso. Até porque são materiais de qualidade, né? São materiais de qualidade que a gente consegue na casa do paciente e eles também precisam estar, enfim, com esse selo da Anvisa, que eu acho importante também mencionar. E esses mesmos equipamentos nós também utilizamos no hospital. Isso. Então, havendo a necessidade, por exemplo, de um tratamento restaurador, que vai usar caneta de alta rotação, baixa rotação, a gente consegue levar o consultório portátil para o hospital. Inclusive, tem um consultório portátil que ele se adapta ao compressor do próprio hospital. Então, se a gente vai fazer cirurgias em centro cirúrgico, a gente não precisa levar o compressor. A gente pode levar a maleta, né, que a Évora tem também, leva a maleta, acopla no compressor do hospital e a gente consegue. Então, assim, cada vez mais estão se adaptando aos locais de atuação. Hospital, domicílio. Então, isso é muito importante, porque eles estão evoluindo de acordo com essa evolução da domiciliar e hospitalar. No início, quando você falou que você estava atendendo uma criança de 12 anos, que muitas vezes as pessoas só têm ideia de que só sejam pacientes com uma certa idade. Isso. Como é que você poderia falar um pouquinho desse perfil desse paciente que vocês atendem? Geralmente, nós atendemos aqueles pacientes que não podem sair de casa. Então, por exemplo, crianças autistas, né? A professora Glória Pimenta, ela faz um trabalho incrível. Eu sou fã dela, inclusive eu vou conhecer ela pessoalmente, eu já vou tietar ela. Ela faz muito atendimento para pacientes autistas. A professora Áquila, que faz um trabalho lindo aqui em Natal. Ela é referência no Brasil. O Rio Grande do Norte todinho ela fez. Nossa, isso mesmo, Rio Grande do Norte. Então, assim, também sou super fã dela. Se você me conhece, meu amor, eu sou sua fã. Então, assim, esses pacientes, né, autistas, pacientes com alguma determinada síndrome, que a gente atende muito pacientes com síndrome de Duchenne, que são síndromes musculares, que aí eles vão tendo atrofias musculares, e aí pacientes novos, com 22 anos, 23 anos. Por isso que é muito importante nós, do atendimento domiciliar, também termos parcerias com home care, porque eles também entendem que a odontologia domiciliar, né, ela vai ajudar e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, atendemos pacientes tanto criança, né? Às vezes a gente tem esse tipo de pacientes que têm AVC, pacientes com câncer, né, que não podem sair de casa, pacientes idosos, que é a grande maioria, pacientes que têm alguma síndrome um pouco mais, alguma doença degenerativa, um pouco mais cedo, né, um Parkinson, Alzheimer, que eles acabam adquirindo antes, né, da idade, antes de estarem idosos, por exemplo. Então, geralmente a domiciliar, ela atende esse perfil. E é muito importante ressaltar que a domiciliar, a gente vê como parte integrante da hospitalar justamente pela deshospitalização. Que a gente vai falar também sobre isso no nosso encontro, né? Que a professora Cecília Aguiar, ela vai falar um pouco sobre essa questão da deshospitalização, ou seja, assistir aqueles pacientes que já não é mais para estar no hospital, mas agora em domicílio. Quem é que vai assistir esse paciente? E aí a gente vai trazer que é essa deshospitalização e como cuidar desse paciente. E aí a estratégia de saúde da família também entra, porque aí a gente também pensa nessa questão, até porque quando o paciente
sai do hospital e vai para casa e ele precisa de um home care ou algo desse tipo, tem toda uma logística para atender. E aí entra o cirurgião dentista também. Então, esses pacientes são esses perfis que, teoricamente, a gente atende em domicílio. Doutor Andrei, com relação aos pacientes da odontologia hospitalar, a gente vê que também tem acidentes, né, como é que é feito esse atendimento multiprofissional, multidisciplinar? O perfil dos pacientes atendidos pela odontologia hospitalar varia de acordo com, vamos dizer assim, o setor do hospital, né? A odontologia hospitalar, ela pode trabalhar em qualquer setor do hospital. Então, o dentista ele pode atuar desde o pronto-socorro, do pronto atendimento, no caso, por exemplo, de um politraumatizado. Não só na UTI, né? Como Não o pessoal acha que só é UTI, não. Tem vários setores. Né? Que, inclusive, esse é um grande equívoco quando se fala de odontologia hospitalar, pensar que a odontologia hospitalar ela vai atuar apenas na UTI, Sim. mas não é. Então, não é o dentista no hospital, apenas na UTI. A UTI é um setor, inclusive um setor pequeno do hospital. O hospital ele tem outros setores que têm grandes demandas. Então, desde o pronto-socorro, por exemplo, no caso, você lembrou, Paulo, do politraumatizado. Aquela pessoa que sofre um acidente, por exemplo, de moto. E aí tem fraturas de dentes, por exemplo. Ele vai ser atendido no pronto-socorro por um cirurgião dentista, né? Isso. Que vai fazer ali todos os procedimentos para cuidar daquele paciente imediatamente e daí ele segue os cuidados que ele precisa junto com a equipe multiprofissional daquele pronto-socorro. Mas aí a gente tem dentistas que atuam nas enfermarias, aí vem enfermaria de queimados, enfermaria de trauma, enfermaria de pacientes que têm problemas neurológicos, crianças com câncer, adultos com câncer, pessoas que fazem radioterapia, que fazem quimioterapia, ou que fazem os dois tratamentos juntos. Então, por exemplo, eu trabalho em uma UTI, que é uma UTI que atende pacientes com câncer. São pacientes cirúrgicos, pacientes que passaram pela cirurgia, mas que necessariamente são pacientes com câncer. Então, é um perfil totalmente diferente daquele colega dentista que trabalha, que é o caso de João Epaminondas, por exemplo, que trabalha também na mesma instituição, mas que trabalha no setor de radioterapia. Então, ele já pega um outro tipo de perfil de paciente, que é um paciente que vai diariamente para a radioterapia, que precisa de cuidados diários, mas diferente de mim, é um paciente que deambula, ou seja, que caminha, que se comunica, que se alimenta ou que precisa de alguns cuidados específicos, e aí entra a nutrição para fazer esses cuidados em relação à alimentação. Já diferente do meu caso, que em mais de 90% dos casos são pacientes acamados, sob intubação, ventilação mecânica, e que estão totalmente dependentes dos cuidados intensivos de uma equipe. E aí a importância do diálogo, de sempre dizer o que eu vejo de errado nesse paciente, por exemplo, de errado no sentido de alguma alteração. Por exemplo, comunico aos médicos, encontrei uma úlcera que precisa de cuidados, eu vou fazer tal e tal procedimento, mas será que essa úlcera não tem relação com algum outro problema? Será que essa lesão na língua não tem relação com alguma infecção oportunista que esteja surgindo? Né? Da mesma forma, quando a equipe de enfermagem observa alguma alteração, já sabe que pode acionar a odontologia. Então, fala só a língua desse paciente está com uma coloração diferente, uma coloração estranha, precisa de cuidados. Então, a odontologia hospitalar, ela cuida dessas pessoas em todos os momentos em que essa pessoa circula pelo hospital, né? Em todas as enfermarias, tem esse potencial de atuação, não apenas a UTI. A UTI é um setor muito pequeno. Então, a odontologia hospitalar, E nós vemos isso aqui no Valfredo Gurgel, né? Os dentistas, eles se distribuem nas enfermarias e na UTI. Então, temos esse trabalho que circula a unidade hospitalar, não apenas... E a luta é para que aumente, né, a presença dos estudantes em outros hospitais. Claro, Pau dos com Ferros certeza, também já com tem Pau dos certeza. Ferros, Isso. Currais mais Novos. novos. Exato. Qual é uma das grandes limitações? E aí a gente precisa entender que a odontologia hospitalar, ela atende uma necessidade da população, né? Qual é um grande problema que acontece hoje?
a escala ela não é totalmente preenchida. Esse é um dos grandes problemas que acontecem hoje, e acontece isso no nosso estado. Por isso há essa luta para que a carga horária dos dentistas aumente, né? De Aumente 20 para 40 horas. horas. Isso. Teve uma reunião ontem lá no governo, Na governadoria, na governadoria Exato. para tratar, e vai ter um próximo encontro na CESAP. As escalas não estão fechando, não é isso, Andrego? Isso. As escalas não estão fechando, há poucos profissionais ainda, então nós temos também que começar a conversar. Na verdade, essas conversas elas já foram Para iniciadas há muito concurso, tempo. até para contratar mais. Isso. Mas eu acho que é um momento também para nós começarmos a conversar no sentido de um concurso que virá, que, como eu disse, nós já começamos a conversar sobre isso, já fazendo uma cobrança da nossa Secretaria de Saúde, porque os profissionais estão se aposentando, né? Tem que renovar, né? Tem que haver uma renovação. E aí não fecha a escala, a carga horária já é uma carga horária pequena, precisa ser aumentada, mas também nós precisamos de outros profissionais. E que não é só apenas aqui em Natal ou em outros grandes hospitais, mas em toda a rede estadual. Sim. Então, por exemplo, Pau dos Ferros, a gente estava lembrando aqui, Pau dos Ferros é uma cidade que se destaca, com grandes dentistas que atuam, que fazem esse trabalho na odontologia hospitalar lá. E aí fiquei sabendo de Leilma também, que faz o atendimento domiciliar. Então, Vai estar palestrando Pois também. Então Pau dos Ferros tem essa referência na odontologia hospitalar, mas não é só Pau dos Ferros, aí tem Mossoró, Açu, João Câmara, Currais Quais Novos, novos, Caicó, tem Caicó, e aí a gente precisa, quem sabe daqui a alguns anos, além de aumentar essa carga horária, mas ter outros profissionais cobrindo e prestando esse serviço à sociedade. E oferecer esses cursos também, né? Claro, Que hoje quem está com oferecendo aqui é o certeza. sindicato, É o Soerne, sindicato, né? Soerne. Abrir esse leque de oportunidades, né? Isso, com sindicato que merece a nossa menção, porque o Sindicato dos Odontologistas do Rio Grande do Norte começou, né? Foi um Pioneiro, trabalho né? pioneiro, Isso. super pioneiro. Eu sou Começou Rodrigo a da aula, formar- né, também. Doutor Ivan. Isso, com o doutor Ivan e tal. E o trabalho do sindicato, que você é preceptora também, né, Natália, desse curso, formou os primeiros dentistas aqui do nosso estado. Então, esses dentistas hoje estão na rede estadual de saúde, né? E aí vieram, acho que já vai, talvez para a terceira, quarta. Acho que já vai para quarta. Maria Alice, a gente visitou lá o pessoal, né? Eu, Maria Alice Fernandes, a gente foi para o hospital visitar. Como era o nome da Alice? É o nome Hospital da- Maria Alice. O hospital, mas o nome das dentistas, Não, do hospital que a gente fez aquela visita. Maria Alice Maria Fernandes, Alice hospital Fernandes. infantil. Pois é, Tem então, uma equipe lá muito indo atuante. agora- isso, pois é. Indo agora para a quarta turma, né, desse curso realizado pelo nosso sindicato, e super relevante porque é um curso que tem formado e com muita qualidade esses profissionais. Quando a gente tiver o concurso logo, eu espero e assim todos, e aí a gente já deixa esse apelo para que o governo do estado tenha a odontologia hospitalar dentro dos planos, né, para um próximo concurso da saúde. Teremos aí profissionais altamente capacitados Com para certeza. prestar esse serviço. E outra também área de atuação do hospital, do dentista, é quando o dentista, por exemplo, nós que fazemos odontologia domiciliar, às vezes são procedimentos muito complexos que não dá para a gente fazer em domicílio. E aí a gente leva para o hospital, para realizar no hospital. Isso é bem legal. Inclusive, a doutora Jane foi a Mossoró na semana passada, exato, também para ver a questão dos pacientes especiais com a doutora Áquila, né? Que é muito importante. Sim, Tem porque uma das demandas que está chegando também ao conselho é o atendimento sobre anestesia geral a nível de centro cirúrgico. E que a gente recebeu uma demanda lá de Mossoró e fomos lá conversar, tanto a CESAP como o CRO, e levamos também a presidente da comissão, da Câmara Técnica de Pacientes Especiais, doutora Áquila, para ter esse serviço lá em Mossoró. Legal. Que tem muitas mães, né, tem muitos pacientes que estão precisando desse atendimento a nível de centro cirúrgico. Muito legal, importante demais. Demais. Eu não sei dizer os números, mas eu não sei dizer isso em termos científicos, digamos assim, mas parece que o Rio Grande do Norte ele se destaca nacionalmente em relação a pessoas com deficiências e que precisam desses cuidados de anestesia geral e que não conseguem, Isso. porque ainda existe essa barreira, há muita dificuldade em estabelecer
esse vínculo para levar esse paciente para o hospital e realizar o tratamento odontológico sob anestesia geral. É uma luta, né? Acontece aqui em Natal, nem sei como é que está a situação, vamos ver no evento. No evento. Como essa situação está aqui em Natal. Importante demais discutir sobre isso. E agora, para a gente encerrar, vamos os convites para que as pessoas que já fizeram suas inscrições, né, compareçam no dia 1º, no dia 2, e a doutora Jane aqui vai Então, a gente, também, né, como presidente do conselho. Queremos primeiro parabenizar quem se inscreveu no evento, parabenizar profissionais e estudantes que se inscreveram, que vão estar lá nesse momento conosco, agradecer a presença de cada palestrante que aceitou estar conosco nos 2 eventos. Os patrocinadores que possibilitaram. Os patrocinadores, todos os funcionários do Conselho também, as comissões. Então, desejar, né, um excelente evento para todos e que possamos continuar valorizando a odontologia no nosso estado, construindo uma atenção à saúde de qualidade no nosso país. E que no próximo ano tem o 8º encontro e o segundo encontro. Com certeza. E também nos ciclos de palestra do Conselho, começar a inserir também a odontologia domiciliar, que começa a vir o interesse, né, com certeza. Principalmente desse público que a mais gente jovem, faz, né? realmente esse ciclo de atualização científica nas regiões do estado e vamos sempre levando demandas que os colegas, né, tanto cirurgiões dentistas como os auxiliares e técnicos de saúde bucal também solicitam. Endrigo sempre é convidado para participar. Agora vamos convidar a Natália para estar junto também nos ciclos durante o estado. Fala um pouquinho dos ciclos também, já porque é para encerrar. Os ciclos são espaços da educação continuada que a gente debate, né, normalmente temas que os colegas sentem mais dificuldades quando estão atuando. Então são vários temas, desde farmacologia, biossegurança, harmonização, no caso a odontologia hospitalar, que Endrigo já foi palestrante, como também já levou também a parte de farmacologia. Então são temas que a gente abraça e faz nos ciclos, nas regionais do estado. Sucesso nesse primeiro encontro da odontologia domiciliar, e já é sucesso os encontros da odontologia hospitalar, que é uma referência nacional, a odontologia do Rio Grande do Norte, né? É referência no Brasil, a odontologia como um todo, né? A universidade, as nossas universidades sempre tem uma participação em destaque. Doutora, encerrando aí as honras da presidente. Aguardo todos no dia 1º e dia 2 de junho agora, né? Quinta e sexta, para a gente, né, abrilhantar esse evento lá no Holiday Inn. Vai ser sucesso. Um abraço a todos. E é isso.